Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma bênção poder estar com vocês. Igreja amada, povo precioso não apenas para mim, mas sobretudo para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a juntamente comigo abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, nós faremos a leitura dos versículos de 2 a 5. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, leremos versículos de 2 a 5. Amém? Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Oremos uma vez mais. Santo Deus, é o teu povo aqui reunido, Pai, é o teu servo e é a tua palavra. Uma vez mais nós suplicamos, Senhor, nós precisamos ouvir a voz do bom pastor, do nosso precioso Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, muda nossas vidas, transforma a nossa história, uma vez mais, Senhor. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém, amém. Meus irmãos, talvez você conheça a seguinte canção. Anda com fé eu vou. Alguns completaram. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A canção do compositor e cantor Gilberto Gil, ela é uma obra emblemática do nosso cancioneiro popular brasileiro. E é interessante que Gilberto Gil ele constrói uma teologia poética na qual o sagrado ele não está limitado ou delimitado, mas ele se manifesta nos diversos elementos da existência. Na sua proposta musical, particularmente relevante ao nosso contexto, ele propõe uma religiosidade de cunho popular, sincrética, que se expressa na convivência de muitas tradições, seja ela indígena, afro e cristãs também. Gil ele não procura expressar sua teologia com uma linguagem culta ou erudita, por assim dizer, mas escolhe muito sabiamente a linguagem oral, a fala do povo, para expressar essa espiritualidade do dia a dia, do cotidiano. Bem, a Beth está aí, e se você não quer profetizar, você está errado. A fé popular de todos, que é cantada pelo cantor, ela é descrita por uma linguagem simples e aponta para uma realidade enraizada em nossos corações. Gilberto Gil ele acerta. De fato, a fé ela não é algo do qual nós podemos escapar. Na verdade, usando as palavras do profeta Thanos, a fé é inevitável. O ser humano é um ser religioso. Todavia, quando nós ouvimos essa canção, se é que você já ouviu alguma vez, nela nós não encontramos um referencial específico, muito menos transcendental. E talvez a proposta desse artista fosse justamente essa. Não criar fronteiras entre os ouvintes, não especificar. A fé do poeta é plural, ela é difusa, é confusa, ela é genérica, ela é subjetiva, ela é relativa. Toda concepção de fé cabe na canção de Gilberto Gil. E no meio dessa miscelânea de divindades, por assim dizer, nesse sincretismo religioso, nesse universalismo pagão, nós somos confrontados que nós, povo brasileiro, nós, moradores do Rio de Janeiro, no mês de agosto,
2025, lidamos com a fé diariamente. Mas a fé que nós lemos no texto do profeta Abacuque não é uma fé genérica, não é uma fé subjetiva, não é uma fé em que cabe qualquer coisa que você queira colocar. Muito pelo contrário, a fé do profeta Abacuque, ela possui um referencial específico, um conteúdo objetivo e uma base teológica bem delineada. E é sobre essa fé que nós aprenderemos hoje das Escrituras Sagradas. O livro do profeta Abacuque, ele se inicia, se você retornar ao capítulo 1, versículo 1, com a seguinte sentença. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele descreve, ele usa das palavras comuns da literatura profética. E a ideia, sentença revelada, é que Deus revelou algo ao profeta, ele teve uma visão divina, ele recebeu uma mensagem da parte do Senhor, um oráculo. O profeta viu. Profetas, no contexto bíblico, basicamente têm a concepção, a ideia da visão como primazia para descrever o seu ofício. E é interessante que este profeta, ele tem a visão de um diálogo com Deus. Quando nós retornamos, por exemplo, ao livro do profeta Isaías, não poucas vezes a gente vê o oráculo divino como uma descrição de sentença. No caso do profeta Abacuque, o que ele vê é que Deus o permite, como que sentar à mesa e eles vão bater um papo a respeito do povo de Deus e a respeito do próprio Deus. A mensagem, então, do profeta Abacuque, ela é transmitida por meio de um diálogo intenso com o Senhor, o Deus da aliança, no qual o profeta busca reconciliar a sua compreensão da soberania de Deus e a maldade dos acontecimentos que ele via todos os dias. Nesse diálogo, que não é um diálogo simples, na verdade, um dos mais difíceis de todas as Escrituras, nós temos a manifestação profunda do caráter de Deus e dos modos dele agir. A gente não tem muitas informações sobre o profeta Abacuque, mas aquilo que é necessário para a nossa fé, que edifica a mim e a você hoje, é que o nosso Deus, ele levanta pessoas para apontar para quem ele mesmo é e para mostrar como ele conduz o seu próprio povo. O profeta, então, tem essa missão de condução do povo de Deus diante dos acontecimentos presentes. E quando a gente pensa no contexto do livro de Abacuque, nós temos duas linhas correndo em paralelo. Primeiro é a situação calamitosa do povo de Judá, que está a ponto de sofrer a ira de Deus. E por que, Lucas, talvez você me pergunte? Por conta dos seus pecados. Por conta da dureza de coração. Não à toa, o profeta, ele está perplexo diante da realidade, ele está indignado e precisa de resposta da parte de Deus. Quando nós pensamos no povo de Judá, por exemplo, nós vemos um governo completamente iníquo na figura de Joaquim. Ele que foi vassalo do Egito, depois passou a ser servo da Babilônia também, e agora oprime os trabalhadores pobres, ele administra de forma iníqua o seu governo, ele mata os profetas, queima a profecia. Esse é o rei que está à frente do povo, dito povo de Deus. No tocante ao contexto das nações ao redor, o profeta Abacuque, ele exerce seu ministério justamente no declínio de uma grande potência e na ascensão do Império Babilônico. Então, quando a gente olha o contexto do livro, meus irmãos, há uma crise nacional, há uma crise de ordem global, algo que não é muito diferente do que nós mesmos hoje estamos vivendo. E a pergunta que o profeta faz a Deus é: Senhor, o que está acontecendo de errado? Versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Em sua súplica a Deus, o profeta ele clama violência,
mas não obtém resposta. Ele clama por livramento de Deus, mas o Deus da salvação parece, e destaco essa palavra, parece não estar ouvindo nem intervindo. Ele quer alívio, mas só vem opressão. E a gente percebe uma grande frustração, uma perplexidade na vida do profeta, na vida daquele que conhece a Deus, conhece o caráter de Deus, que clama por intervenção, mas não obtém, no tempo dele, a resposta que precisa. Uma agonia completa. Mas, finalmente, o Senhor responde. E quando o Senhor responde à queixa do profeta, demonstrando que sim, se importa com seu filho, se importa com seu povo, a resposta divina, ela é acompanhada de alguns imperativos e ela causa espanto. Olhem, vejam e fiquem maravilhados. Lucas, o que Deus mandou o profeta Abacuque olhar? Deus usaria esse grande império injusto, iníquo, chamado Babilônia, para corrigir o seu povo. Deus usará, isso está no versículo 6 do capítulo 1, os babilônios como instrumento de justiça divina contra o seu próprio povo. E talvez é como se a gente ouvisse o profeta dizer, Senhor, o que está acontecendo? Porque o Senhor escolheu essa gente, esse tipo de gente, para lidar com o pecado do meu povo, com a injustiça da sociedade judaíta. Logo eles, Senhor. Tanta gente legal, o Senhor mesmo pode vir falar conosco. Nós não precisamos de outros instrumentos. É sério que o Senhor quer usar esse tipo de gente para me corrigir? É sério que o Senhor quer usar gente cruel, perversa, como instrumentos nas mãos do Senhor? Logo o Senhor, que é um Deus santo, o profeta está ainda mais espantado. Sim, porque quando a gente ora a Deus, a gente tem expectativas de que Ele responda. E essas expectativas, elas são elevadas no sentido de que prontamente o Senhor dirá sim para mim e para você. Mas, na verdade, o Senhor, Ele não precisa justificar os seus meios, os seus desígnios. Ele usa quem quer, quando Ele quiser, durante o tempo que for, do modo que for, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Abacuque, então, ele começa uma série de questionamentos, não movido por incredulidade, porque ele era um servo do Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia. Mas, não poucas vezes, meus irmãos, na minha, na tua história, na vida de Jó, por exemplo, e na vida do profeta Abacuque, uma fé sincera busca compreender os desígnios de Deus, mesmo quando a situação presente não parece nada e não é de fato favorável. O caráter de Deus, ele é o fundamento da fé de Abacuque. Deus é a rocha, é o alicerce firme, é o sustento e a estabilidade sobre todas as coisas, e o profeta confia piamente nisso. Ele é puro demais para tolerar o mal. Ele é santo e não pode aprovar a perversidade, admitir opressão, nem o pecado do próprio povo e nem o pecado das nações. Mas, Senhor, o Senhor quer usar os babilônios injustos, perversos, maldosos, traidores, assassinos. O profeta parece ter dificuldade de enxergar justiça de Deus na ação do próprio Deus. Quando a gente olha pela perspectiva dele, de fato, meus irmãos, de fato é terrível, terrível o que o Senhor está fazendo. O profeta, então, ele, caminhando para o capítulo 2, ele conclui a sua admiração, no sentido, a sua perplexidade diante do que Deus falou, se pondo em vigilância. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Resposta essa que não é a razão humana que vai responder, que não é
a multidão de conselhos, que não é o próprio coração. Abacuque, o profeta, precisa de uma resposta de Deus. E é em Deus que ele espera, e é por Deus que ele aguarda, em prontidão, quase como um militar de serviço, na torre de vigia, aguardando o que Deus falará. E é nesse contexto, meus irmãos, nesse contexto de crise nacional, crise entre as nações, de espanto do profeta diante do que Deus falou a ele, do que Deus revelou a ele, é que o nosso texto se encontra. Os versículos de 2 a 5 são a segunda resposta de Deus ao profeta Abacuque, a revelação dele a mim e a você. Nela, Deus ele confronta dois modos de existência: o caminho da fé e o caminho da arrogância. E ele oferece ao profeta, ao povo de Judá, a mim e a você hoje, que sigamos o caminho da fé, que é o princípio redentor sobre toda e qualquer situação. E é nele que nós devemos repousar a nossa esperança. Que mesmo em meio aos desígnios que são estranhos a nós da parte de Deus, mesmo em meio à soberba do ímpio, nós somos convidados a viver por fé. E a minha oração, meu irmão e minha irmã, é que hoje você se posicione diante de Deus e diga: eu vou viver por fé. Não a fé do cantor, mas a fé que nós aprenderemos hoje. E se nós devemos seguir o caminho da fé, viver por fé, nós precisamos entender o que não é isso, que é o caminho propriamente do soberbo. Abacuque 2:4, em Abacuque 2:4 nós encontramos, como já dissemos, a realidade do soberbo e a realidade do justo, o caminho do babilônico e o caminho do servo de Deus. Versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aquele povo, meus irmãos, os caldeus, eles eram conhecidos por uma arrogância desmedida, um ego inflado, olhar altivo. Eles não tinham integridade. Na verdade, a falsidade era um uso comum nos meios dele de relações. Eles eram tortos de caráter. Eles não tinham apreço nenhum pela humildade, porque é isso. O orgulhoso, ele olha o humilde e, na verdade, ele acha que é fraco. Ele quer destruir, ele quer pisotear, porque o certo é a posição enfatuada. A alma do ímpio, segundo o texto, ela é inchada de presunção. Ele acha que é autônomo, ele acha que pode resistir não apenas às pessoas, mas resistir ao próprio Deus. Porque, na verdade, ele é o seu Deus. Esse inchaço, ele não é apenas uma emoção ou uma questão de ordem intelectual, mas é uma realidade espiritual. É uma condição de rebelião contra o próprio Deus, no qual o ser humano se recusa, com toda a força e convicção, a confiar em qualquer coisa que não seja ele mesmo. É bater no peito e dizer, ó, o Pai chegou, eu resolvo, eu dou conta, eu faço, eu realizo, e se não for do meu jeito, eu passo por cima. Viver por fé, meus irmãos, não é viver a partir de si mesmo. A fé das Escrituras não fundamenta nenhum tipo de autossuficiência, nenhuma base da confiança na força pessoal, na capacidade de decidir e governar o próprio sentido, controlar os rumos da vida. Na verdade, o apóstolo Tiago vai dizer que nós deveríamos não dizer que faremos coisas, mas se o Senhor permitir, amanhã viveremos, realizaremos. Se o Senhor permitir. O oposto da fé é soberba. É soberba. E a pergunta que vem, Lucas, mas o que é soberba? É um orgulho do eu. É uma autoconfiança caída. É uma rejeição deliberada do governo de Deus,
e é uma exaltação de si mesmo. E esse é o retrato, meu irmão e minha irmã, da condição humana decaída. Todos nós, à parte de Cristo, todos nós, separados de Jesus, buscamos firmar a nossa própria vida na força do nosso braço, na segurança que eu e você podemos conquistar, no domínio das nossas coisas. É meu, sou eu faço para mim, eu ajo como quero, eu vivo como quero e ninguém tem nada a ver com isso. E uma das manifestações de soberba é justamente uma recusa em se submeter ao Senhor do tempo, em esperar em Deus. É uma insubmissão à revelação do Senhor e aos seus desígnios. É uma vida tomada por ansiedade. É um ser humano apressado, cheio de um desejo insaciável de controle, que é tudo para ontem, não é para hoje, que é tudo para mês passado. Na hora que eu quero, que eu falo, eu quero que seja feito. Em vez de esperar em Deus, ele busca se satisfazer imediatamente. É ganância completa, é idolatria do eu. E nós vivemos, meu irmão e minha irmã, nesse tipo de sociedade. Não à toa, um filósofo coreano escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, porque nós vivemos uma vida tão frenética e tão acelerada em que nunca temos tempo para nada. Na verdade, sempre falta tempo, falta tempo. É imediatismo puro. A gente manda uma mensagem do WhatsApp, mensagem instantânea. Se a pessoa não vê e responder na hora, a gente entra em desespero. A gente come comida ruim porque a gente quer ganhar tempo. A gente tem notícias no Twitter em tempo real. Twitter não, o X. Sou da velha guarda. Nós queremos soluções em tempo real, instantânea. E não raramente, meu irmão e minha irmã, nós não consideramos que, em se tratando das coisas mais importantes da minha e da sua vida, essa instantaneidade, essa ditadura do relógio, ela não resolve. As coisas mais profundas e desafiadoras da vida não são imediatas a solução. Na verdade, muitas vezes, as coisas não acontecem como a gente planeja. Muitas vezes, elas não acontecem com a velocidade que a gente quer. E ainda assim, as nossas agendas giram em torno de nós mesmos e nós queremos tudo para ontem. Mas este não é o modo como Deus age, ele não opera conforme o teu cronograma, o nosso tempo, o meu jeito de ser, ele não faz conforme o que a gente acha que deveria ser, ele é Deus, ele tem os seus desígnios, ele é soberano, ele é o Senhor do tempo, ele é meu e teu Senhor. Deus, ele requer daqueles que caminham com ele fé. E a fé se manifesta na espera também. O soberbo, portanto, ele não apenas tem uma questão de falha de caráter, mas ele está em uma condição espiritual caída. O soberbo, ele não vive por fé. Na verdade, ele se recusa a viver pela revelação do Senhor, ele se recusa a depender do Deus da palavra, ele se recusa a seguir os seus caminhos. E por fim, meus irmãos, a consequência, o resultado do caminho do soberbo é a própria destruição. Porque, na verdade, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes de coração. Se, por um lado, a vida pela fé não é este caminho arrogante, esse modo de vida em que eu me basto e eu quero tudo a meu tempo e a meu contento, o profeta Abacuque ele ensina o caminho do justo, o caminho da fé. O caminho que não resplandece a imagem da Babilônia, mas do próprio Deus. Versículo 4 vai dizer que o justo, ele vive pela fé, e essa afirmação, ela é uma coluna central na mensagem que o próprio Deus está dando ao profeta.
Isso não é apenas para o povo de Judá, os outros, isto é para o profeta, é para o povo de Deus, é para mim e para ti hoje. Viver pela fé. É um chamado do Senhor a uma vida pela fidelidade de Deus, mesmo diante, por exemplo, da invasão babilônica. Mesmo diante do caos que parece ser a minha e a sua vida. Mesmo diante das relações belicosas que as nações hoje estão, mesmo diante da violência do Rio de Janeiro, mesmo diante dos planos frustrados meu e teu, viver por fé é o chamado do próprio Deus para mim e para você. E crer no oráculo do Senhor, essa palavra impressionante que o profeta recebeu, que anuncia tanto juízo contra o povo de Deus, mas também salvação, porque no juízo Deus promete libertação, é a certeza que será tudo isso cumprido no tempo certo. A palavra do Senhor, ela se cumpre no momento exato, na hora exata, como uma canção antiga diz, ele não chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira é a mais linda de todas. O nosso Deus, ele não chega atrasado. Fé não é uma crença abstrata, vaga ou meramente intelectual. Muito menos, meus irmãos, um sentimento genérico. Fé é uma confiança perseverante, é uma resposta ativa à promessa de Deus. O justo é aquele que crê no caráter de Deus e se sustenta pela fidelidade do próprio Deus, em cumprir a visão que ele diz, na palavra que ele diz. É pôr a sua esperança, a sua confiança no caráter do próprio Deus e em sua revelação, em sua palavra. Nesse sentido, o próprio Senhor chama Abacuque e a nós a aguardar com esperança a intervenção de Deus em seu tempo designado. A sermos sustentados pela confiança no Deus que nós servimos. Ele há de cumprir a sua palavra na hora certa. Como o próprio Deus diz, no versículo 3, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o. Nosso Deus não mente. O nosso Deus cumpre a sua palavra cabalmente. Por isso nós podemos confiar nele. Só que promessa, irmão e irmã, exige paciência, que é completamente o oposto do que nós somos levados a fazer. Se por um lado a gente quer tudo para ontem, o Deus que é meu e teu Senhor, ele exige de mim e de você paciência. Assentarmos na sala de espera do Senhor e aguardarmos. Há um tempo determinado e estabelecido, meus irmãos. E o tempo de Deus, ele desafia o meu e o seu coração, que é apressado. Mas nós podemos confiar em Deus. Deus como que vira para Abacuque e diz, Abacuque, você tem em mente apenas o imediato. Você não está olhando para o que eu estou te dizendo, para o futuro. Haverá sim um julgamento, mas haverá salvação para o meu povo por meio do julgamento. Os arrogantes, os orgulhosos serão abatidos, porque eu resisto ao soberbo, mas eu dou graça ao meu povo, eu dou graça aos humildes. Creia em mim, creia na minha promessa de libertação, espera pelo meu tempo. Espera, meu irmão, espera, minha irmã, pelo tempo do Senhor na tua vida. O caminho do justo é uma existência firmada na promessa de Deus, na palavra do Senhor, que aguarda, que persevera. A gente não vive pelo que vê, a gente não vive pelo que sente, a gente não vive pelo que entende, a gente vive pela revelação do próprio Deus, pela sua palavra. O nosso Deus, ele vive, meus irmãos, e ele age. Toda pressa
toda agonia de coração, toda ansiedade presunçosa, baseada na nossa própria autossuficiência, precisa ser rejeitada. E nós precisamos reconhecer, como o profeta Isaías reconheceu, que o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurados todos que nele esperam. Se o teu coração caído, pecador, percebe as mazelas do mundo e te gera agonia, se você olha para o quadro nacional e te dá desespero, espera pelo Senhor, porque todos os que nele esperam não serão frustrados. A fé bíblica que nós aprendemos, ela preserva a nossa alma, preserva a nossa sanidade. Ela sustenta a nossa vida até o fim. Ela nos conectou a Deus, porque nós recebemos ela como dom, e pela fé nós cremos na obra de Cristo Jesus na cruz. Nós nos apropriamos da promessa de Deus pela fé, e o nosso Deus que prometeu cumprirá. A fé é o oposto do orgulho. E uma vida em que não há fé, na verdade, não é uma vida, porque o futuro dos orgulhosos é a condenação eterna. Mas os justos viverão pela fé. Pela fé. E o apóstolo Paulo, ciente disso, ele vai dizer algo em em Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A promessa feita ao profeta Abacuque foi plenamente consumada na pessoa de Jesus Cristo. A promessa que o profeta recebeu, ela tem rosto, ela tem cara, ela tem nome, e é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Unicamente por meio da fé, nós nos apropriamos da obra vicária de Cristo na cruz. E nós temos por garantia que aquele que veio uma vez retornará, com ele nos encontraremos e com ele permaneceremos por toda a eternidade. O seu sofrimento, meu irmão, o seu desespero presente, a sua agonia, em Cristo há solução para todos eles. Talvez você não vai ser curado nessa terra. Eu, todos os dias, com a minha esposa, oro pela cura da minha perna. Mas talvez eu não seja curado. Talvez as mazelas que nós contemplamos com nossos olhos, o mendigo que passa fome na calçada do lado da nossa portaria, a corrupção generalizada, a falta de respeito e de educação que nós vemos o tempo todo, tudo isso tem um tempo determinado para ser resolvido. E não serão projetos políticos, não serão nomes de pessoas, mas é o nome de Jesus de Nazaré que nos assegura que todas as coisas serão tratadas e todas as coisas serão redimidas para a glória de Deus, no tempo dele. E nós precisamos ter confiança, fé nisto. Viver por fé, portanto, meu irmão e minha irmã, é depender exclusivamente da graça oferecida em Cristo Jesus. Sem qualquer confiança na nossa própria justiça. Sem qualquer expectativa de que a gente dá jeito. Não. Deus já deu jeito. Esse é o Evangelho. Deus, ele justifica o ímpio pela fé somente em Jesus. Deus, ele santifica esse pecador perdoado. Deus completa a obra que iniciou na minha e na tua vida. E todas as coisas sem exceção, serão postas no seu devido lugar, no tempo certo, na hora certa. E isso exige fé nossa hoje. Hoje, meus irmãos. Se a gente viu que a gente precisa viver por fé, a gente não pode cantar com um viu.
Não tem problema nenhum você gostar da música, meus irmãos. Mas fato é que a fé bíblica ela não é genérica. Ela não serve para qualquer coisa. A fé pela qual nós devemos viver, a fé que de fato não falha, ela deve ser posta em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. O cumprimento perfeito de todas as promessas feitas pelo nosso Deus ao seu povo, por meio dos profetas. Somente a obra de Cristo, na obra de Cristo, nós devemos depositar a nossa plena confiança. E o Deus que nos salvou é o Deus que governa a minha e a tua história. É o Deus que tem o tempo dele. E é o Deus que fará todas as coisas. Nós não devemos trilhar um caminho de soberba, de orgulho, cultivar um coração enfatuado e recusar a esperar os tempos de Deus. Pelo contrário, nós precisamos rejeitar a nossa altivez, nós precisamos nos submeter à boa mão no Senhor, do Senhor e crer em sua promessa, aguardar com confiança, esperar ainda que as circunstâncias ao nosso redor pareçam dizer outra coisa. Deus, ele não abandona os seus. Deus, ele não rejeita os seus. Nós sim precisamos abandonar um caminho de um coração soberbo, enfatuado, arrogante, rebelde em relação ao nosso Deus e, por fé em Jesus Cristo, viver todos os dias de nossas vidas. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Eu gostaria de orar, mas eu não posso deixar de falar isso. Talvez esteja alguém aqui, tenha alguém aqui entre nós que ainda não crê em Jesus. Que ainda não depositou a sua vida em Jesus Cristo. Que continua resistindo à voz de Deus. E se há aqui entre nós alguém que ainda não crê em Jesus, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de salvação. O Deus que é Senhor do tempo, o Deus que opera a despeito do que nós vemos, ele pode salvar a tua vida. Hoje, neste momento, eu gostaria de chamar o pastor para a gente fazer uma oração. Por nós crentes em Jesus Cristo, que precisamos sim ter o nosso coração dirigido pela boa paciência de Deus. Mas se você não crê em Jesus, não perca seu tempo. A gente quer celebrar a sua vida comprada pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Fecha